Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 12, bora para nossa análise diária. Galera, seguinte, hoje nós tivemos dados de mercado, né pessoal? Hoje, olha só, DXY, nós tivemos o IPCA e uma fala de Trump, né galera? Então, nós tivemos uma taxa, né? A taxa de inflação. Aqui a gente tem a mensal, anual, né? Ela veio um pouco em linha, mas um pouquinho mais alta, né? E também nós tivemos o IPCA, que veio misto, tá? Mais um pouquinho para alta, né? O que aconteceu então com o DXY? Olha só, pessoal, ele ficou lateral, né, galera, durante a madrugada. Ele ficava um pouco positivo, um pouco negativo. Saiu a notícia, né? Aliás, o drive de mercado. Depois, galera, nós tivemos uma fala do Trump acerca, né? Deixa eu até aqui, né? O presidente Trump critica para ameaça processar enquanto o dólar cai devido às preocupações com a independência do Fed, né, galera? Então, a gente entende que o Trump naturalmente ele quer que abaixe, né, essa taxa de juros e o Powell ele segue mantendo ela, né? A gente fala que a economia tá melhorando, né? E que o povo americano, né, ele pode se beneficiar, né, com essa diminuição, né, da taxa de juros. Galera, como isso aqui impactou o nosso dólar, né? Bem, obviamente que no Spike ele acompanhou o DXY e mais, pessoal, os juros, galera. Juros, deixa eu trazer aqui para vocês, juros caindo, né? Juros caindo, galera. Não tem nem condições para o dólar, né, galera? Não tem como o câmbio ele trabalhar de positivo ou de lado, né? Juros caindo, olha só, juros caindo, ponta média inclusive mais na frente, né? Com uma queda mais forte. Alguns vértices da ponta aqui, como eu posso mostrar para vocês, né? Esses vértices mais curtos, né? Que é onde está a Selic está mais viva aqui, mista, né? Mista, mas bem flat, né? Aí a ponta média na frente, olha só, ponta média, ponta longa acompanhando, né? Indo atrás, tá? Uma baixa e a baixa consolidada aqui na ponta média dos DIs, né? Conforme eu falo aqui para vocês. Esses DIs aqui em cinza são ponta longa, ponta média é essa branca pontilhada e a ponta curta é essa branca, só que forte, né? Essa linha aqui um pouquinho mais grossa. Tem que falar, né? Volume financeiro todo na venda praticamente, isso faz com que o que? Nossa bolsa suba e o câmbio caia, né, galera? Então, hoje era tendência. Hoje foi o dia de tendência, né? Então, dado isso, pessoal, câmbio, né, amanhece sem grandes oscilações, mas já começa a mostrar o fluxo de queda, né, galera? Aqui, olha só, o nosso fluxo já vem na queda. A gente tem aqui a máxima da CME, mínima da CME, BRLT, o POC de ontem, né? E aqui nós já tivemos, olha só, o nosso indicador, ele voltou normal, que ele não estava trabalhando ontem. Ele não estava trabalhando bem, né, galera? Olha só, todas as petaxes, meio que uma em cima da outra, mas tá aqui, na verdade, né? A gente tem as petaxes, tava meio bugado, mas agora ele já voltou ao normal, tá? Então, pessoal, aí aqui nós temos o nosso a nossa primeira janela, né? Que seria às 10 horas da manhã. O dólar ele ficou brigando aqui, mas depois que saiu esse spike do IPCA, né? Que inclusive ele fez um movimento um pouquinho mais parecido, né, galera? O dólar ele só caiu, né? Os juros ele já estava caindo, galera.
os juros ele já estava, né? Ele já estava nessa tendência um pouco mais de baixa, né? Inclusive ele quase que chegou a renovar em alguns vértices, né? Principalmente da ponta média, olha só, né? Esses picos aqui foram fundos de mercados renovados, né? Mas isso aqui lá pelo meio-dia, né? Então ele caiu bem rápido, bem verdade, e depois ficou lateral para baixa, né? Mas a agressão ainda continuou na venda, né? Isso aqui fez com que o nosso seria mais interessante trabalhar como, né? Se nós já temos entendimento do preço futuro, que ele trabalha em cima desse preço futuro, o nosso câmbio, né? Era esperar ele sair desse preço futuro para vir tocar de novo, né? Então, para mim, meu entendimento, obviamente, como tudo está caindo, né? As variantes que impactam o dólar tá caindo, ele vai cair, né? É natural. Então ele começou a trazer a liquidez aqui para baixo. E saindo dessa liquidez maior, né? Olha só, a gente tem aqui um toque na VWAP, né, pessoal? Então ele perde esse degrau, né? Que principalmente, pessoal, aqui nós estamos já abaixo do 500, né? E também do 540, 550, né? Que é um range bem interessante de ser defendido, né? Tanto que assim ele fez, né? Ele veio, fez o primeiro spike. Eu entendo que no todo é o seguinte, né? Todo os 50, 50, 100, 100, 75 e 25 nós temos opções de compra e de venda, né? De call e put nas opções de compra, tá? Isso aqui é dado lá na B3, eu já ensinei aqui para vocês, tem aí no canal, na nossa playlist. Então, dá para fazer um scalp um pouco mais seguro no 50 em 50, né, em 100 em 100, por exemplo, no 600, 400, 500 e aqui no 450, né? Então dá para comprar um pouco assim, de uma maneira um pouco mais cega, né? Eu diria, mas na modalidade scalp, tá? E no sentido de fazer caixa, né? Então pegar um pouco ponto aqui, né? Porque a faca ela tá caindo. Não adianta fazer esse movimento. Esses tipos de scalp, eles são pontuais, né? É melhor nós analisarmos tudo e nós entrarmos na tendência, né? Que é isso que vai dar dinheiro no day trading. Então, 10 horas, né? Faz a primeira Petax futura, galera. Dá para comprar? Eu entendo que dá para comprar aqui, mas na modalidade scalp, porque o que é interessante, esperar ele devolver um pouco e vender e trazer para essa Petax, né? Que eu acho um pouco mais interessante. O dólar ele faz um pouco isso, né? Se bem que ele se mantém um pouco comprado aqui, né? Dá para fazer alguns tipos de scalp. Mas como o cenário hoje tá claro, galera. Hoje o cenário tá muito claro. Então a tendência é um pouco, né? A tendência um pouco não, fortemente é na queda, né? Então é esperar ele fazer esse suspiro, trazer para o preço futuro, né? Então espera ele fazer um suspiro e trazer para o preço futuro, tá? Sendo que ele pegou essa liquidez, né? Deixa eu fazer o desenho aqui, que eu acho melhor, né? Para a gente entender. Então ele pega essa liquidez, tá, galera? Traz aqui para baixo, né? Aqui tá o 50, né? 450. Desce mais um pouco, vai ali até o 30, né? E depois volta aqui nesse 50, né? Que isso aqui é um range. O range médio do dólar é de 50 pontos. Um range de um dólar mais estressado são 100 pontos, né? Então ele vai ali do 500 aqui em cima até o 400, que tá aqui embaixo, né? E o range médio é 450, tá? Então ele passa a ficar trabalhando, ou quando ele está numa tendência realmente como é hoje, ele desce, né? Inclusive ele pode fazer esse trade de livro que eu chamo, né? Que é perder o nível, né? E quando ele tocar por baixo, aí aqui assim, né, nós temos uma entrada interessante, né?
Mas a gente, até então, né? A gente tem duas liquidez aqui bem forte, né? Ele podia voltar até aqui, nessa segunda. Aqui ainda seria um cenário, né, de uma possível venda. Mas não é para fazer o preço médio aqui, né? Que eu falo, é vender e observar. Ele deu o sinal, vende e observa. E só pode vender quando ele está a favor, né? Eu gosto de trabalhar assim, tá, pessoal? Eu só gosto de trabalhar quando o preço ele literalmente é o médio para frente, né? Então a gente tem que fazer o nosso médio para frente, né? Ou em cima do nosso preço, né? Se vier contra, porque tá vendo contra, né? Então, se tu tá dizendo que tu tem que vender e o preço como é que é? Ele tá pegando o impulso para vir para baixo? Não, né? Então ele vem aqui no teu preço, fica trabalhando, aí desce mais um pouco, né? Aí aqui dá para fazer mais vendas com um alvo bem objetivo, que é a Petax futura, né? E pode ser que ele ainda busque o preço à vista, né? Mais tarde, que foi o que ele não conseguiu fazer, né? Porque também tá um pouco penoso, né, galera? Deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa Petax, né? Então tá aqui a nossa Petax, nós não tivemos uma grande a distância de ponto entre uma e uma outra, né? Então não teve, a não ser da terceira para a quarta, né? Que a gente teve praticamente 12 pontos, né? Dessa Petax para essa Petax, essa é a distância, né? E no nosso estudo sugerido, nós erramos o 3,5 pontos, né? Que é dessa Petax. O estudo sugerido é meio-dia para esta Petax aqui, Petax final. E o casado está de 25,80, 26 pontos, né? Então ainda tá um pouquinho longe, né? Mas não tá olha só como ele volta, né? Não tá difícil de ele voltar tudo agora. Mas olha só como ele para no meio e volta, né? Ele para e volta. É bem verdade que é um pouquinho mais interessante que quando ele desce um pouco nessa primeira Petax, aí ele os plays de mercado, os dealers, eles fazem a segunda Petax futura aqui para renovar, né? Essa aqui é uma operação bem importante, né? Então, dessa Petax, isso aqui é uma suposição, né, galera? Mas ele fez, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Um dia que ele faz, ele tá trabalhando por baixo aqui, trabalhando por cima. Olha só como ele só trabalha em cima da Petax futura. Ah, tá aqui, olha só, galera. Então ele, a distância de uma Petax ainda tá alta aqui, né? Tá uns 30 pontos. Então ele para no meio, faz a segunda Petax futura e volta para a primeira, né? Primeiro preço futuro do dia, né? Primeira Petax. Então olha só, né? Isso aqui é um tipo de operação e fica um pouquinho mais comprador em cima das outras, né? É que ele tem feito, né, galera? Ó, trabalhando comprador em cima das outras. Mas não é somente isso, né, galera? A gente tem que entender que o câmbio ele tem outras variantes, né? Tem o DXY, tem os juros, então não é só a gente fazer um desenho, né? E fazer algum tipo de correlação com os desenhos, não é com a macro do dia. Então por isso que hoje não era tão interessante, né, a gente comprar aqui para vir desafiar. Não, a macro ela está totalmente em queda, juros em queda, DXY em queda, né? E o DXY, pessoal, ele tá numa queda forte, né? Olha só, de quanto a queda tá? De 55, isso aqui é uma queda forte, né? Já é uma queda forte, bem forte, considerada para o nosso DXY. Então, não tem, né? Não tem por que você se manter comprado se o DXY e os juros ele tá caindo, né? O mais interessante é a cotação levantar, né? Levantar mais um pouco, a venda deixa a compra atuar. Depois a Lisene tem vendido, né? E o alvo prático, como eu falei para vocês, em cima do preço futuro, em cima do preço futuro, tá? E, inclusive aqui ele buscou o spot, né, galera? Que a gente tem um Petax futura, spot,
preço à vista. E aqui a Petax Futura e o spot do dia, tá, galera? O spot do dia, que é o nosso D0. Nós temos aqui, inclusive, nós tínhamos aqui o nosso D mais 1, que é a Petax de ontem. Ela estava no 48. Então olha só como ele para, né? Eu até esqueci aqui de falar para vocês que aqui do 450 no 448 tinha uma Petax de ontem. Então ele tocou, né? Parou nela. Então olha só como tem uma região aqui interessante, né? Para fazer pelo menos um scalp, né? Quando eu falo scalp é de 2,5 pontos a 5 pontos, né? Então, mas o meu operacional, o que eu gosto de fazer, scalp aqui, né? Voltou 2 ticks, né? Eu deixo ele tocar, voltou 2 ticks, 1 ponto. Eu procuro uns 3 a 5 pontos, né? E quando ele chega aqui uns 3 a 5 pontos, eu trago, né? Deixa eu desenhar. Então, possivelmente uma entrada aqui, né? Aqui já seria a primeira parcial e a segunda parcial seria aqui no 60, né? Quando ele chega aqui, faz a parcial, traz para o zero, né? Tem que ficar um trader ativo. O trader não pode ficar passivo, né? Porque o preço volta, ou tu aceita o loss, né? Ou ele tira no preço. Que eu gosto melhor que ele tire no preço, tá? Porque aí tu não perde. Mas aí depois ele veio e fez esse trade aqui, né? Ele deu essa opção que é muito mais interessante, que é para trazer em cima desse alvo, né? Que é a Petax Futura. E de novo, né? Ele volta lá na média, né? E vem no preço futuro, né? E aqui ele praticamente não trabalhou, né? Ainda. Porque quando saiu essa Petax, a cotação já estava aqui. Inclusive ele poderia quase que ter buscado a preço à vista. Não conseguiu. Trabalhou na metade, né, galera? Então trabalhou na metade. E tá aqui trabalhando entre a Petax final, Petax futura, né? Possivelmente ele vai fazer o ajuste abaixo do 450, tá, galera? Ele vai ficar aqui nesse range aqui, o nosso ajuste, tá? Conforme o andar da carruagem, né, pessoal? Quando a gente vê essa macro aí, possivelmente, tá? Então ele vai fazer o ajuste nesse range aqui, tá? Então foi isso para o nosso câmbio. Mini índice, quem está posicionado não fecha as posições, tá? Vai fazer. Quem ficou comprado aqui e quem comprou aqui, né? Nessa primeira hora que eu falo para vocês, vocês têm que seccionar o mercado que nós temos aqui. As janelas, né, no mini índice, que primeiro, aqui é a janela do institucional, tá? Aqui é a janela do institucional. O que ele faz aqui, né? Ele procura primeiro a média, o POC e o ajuste de ontem, né? Não conseguiu buscar, então o que ele faz? Entre tendência. No câmbio é um pouco parecido, tá? Mas o mini índice ele é um ativo um pouco mais direcional, né? O câmbio ele tem mais variantes. Mas ambos, né, os plays, eles têm, quando abre o mercado, né, principalmente segunda para terça, pode ter, se o dia ele foi bem lateral, né? É bom quando o dia ele tem uma tendência como hoje, que amanhã, se ele ficar aqui nessa tendência, a gente tende a ter um movimento para baixo. Porque são os plays de montando essa posição aqui. Se ele não devolver muito, né, galera? Então eles deixam para swing trade. Por quê? Porque tu paga menos 5% na tua operação, né? Day trade 20% de imposto. Swing trade 15%. Então há formas de fazer swing trade. Eu não recomendo você fazer swing trade em índice e câmbio nem pensar, né? Câmbio é um ativo mais para se travar. Mas se, por exemplo,
Se tu tá vendido, por exemplo, aqui, né? Se tu tá comprado aqui, é interessante você, quando chegar às 5 horas, né? Você desmontar um pouco a sua posição e deixar o resto para o seu day trade. Então, por isso que amanhã, se continuar assim, o primeiro movimento é uma leve queda, né? E depois, se tiver de retomar a compra, vou retomar, tá? Então funciona assim. E você faz swing trade em índices de forma mais cautelosa em que ações, tá, galera? Ou commodities. É bem diferente. Então, você fica posicionado de segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta, tu encerra. Não deixa passar sábado e domingo para abrir na segunda. Então, usualmente, as tesourarias, os fundos em índice e em câmbio, eles têm esse tipo de racional, né? Eles têm essa doutrina deles, onde tu fica posicionado de segunda, no máximo até quinta. Sexta, são 2 dias ali, pode acontecer alguma coisa mais forte, então eles encerram, tá, galera? Por isso que sexta é um dia um pouco mais ruim que inclusive que segunda, né? Tá, então depois dessa pequena explicação, né, vou tentar aqui trazer para vocês que nós temos que seccionar, né, o nosso em janelas operacionais, né? Nós temos aqui no mini índice a abertura, nós temos primeiro a abertura do mercado à vista, né? Abertura do mercado americano. Aqui nós temos algum sentido de urgência, né? Como eu falei para vocês, do ajuste do POC e da média contratual, né? Então o mini índice é bem verdade que ele ficou esperando, né? Esse dado. E quando o dólar deu um spike para baixo, o índice deu um spike para cima e ficou um pouquinho lateral aqui para alta, né? Mas depois que abriu o preço, o mercado aqui, à vista brasileiro, olha só o que ele fez, né? Foi procurar 1,5%, basicamente, né? E depois que abriu o mercado americano, novamente foi renovar essa máxima, né? Que eu falo aqui para vocês, galera. Essa movimentação aqui eu acho bem interessante, né? Se você não conseguiu comprar aqui, essa compra era melhor, né? E o alvo era esse aqui, né? Então espera ficar um pouquinho mais barato. Veio na média dos players que estão aqui, né? A gente tem uma média de quem trabalhou na abertura do mercado à vista. E essa média é de quem trabalhou na abertura do mercado americano. Então por isso que eles procuram essas médias, né? Eles vêm e param. Como a macro, ela tá bem compradora, galera, tá bem compradora, ele volta no preço médio deles e renova o mercado. Volta no preço médio, renova a máxima. Né? Não tem muito segredo, né? E, inclusive a gente pode ver aqui, olha só, deixa eu aumentar aqui, ó, trabalhando as principais ações, né? Trabalhando na alta, tá, galera? Em azul, setor bancário, aqui que nós temos, né? Só que tá um pouquinho, deixa eu aumentar um pouquinho mais, isso, né? Então a gente vem aqui também a Petro, Vale, trabalhando numa alta, praticamente trabalhando numa alta, ela até recuou um pouco também aqui, né? A nossa Petro, quase ficou zerada, mas olha só, né? Depois ela pegou um pouco mais de força, tá? Chegou a quase 2% de alta, né? Tá devolvendo um pouco. Os ETFs, IBOV, o índice B6C também trabalhando com 2% de alta, galera. Esse índice de consumo também trabalhando aqui em vermelho, olha só. Trabalhando em 1% de alta, tá, galera? Então, praticamente, né? Todas as ações, a não ser a VEG aqui, que tá caindo um pouco, mas a VEG ela tem 2%, né?
Se eu não me engano, ela tem 2%, porque o que, que eu faço aqui no meu? Eu gosto de deixar as ações mais fracas em uma cor mais escura. E as ações mais fortes em cores mais caras. Por isso que eu tenho essa vale aqui em branco. Que ela tá uma linha, essa linha bem grossa em branco, né? Que ela vale 11% do nosso Ibov praticamente. Né? O Ibov aqui 1,9 de alta. 1,95, né? De alta. Então, mini índice, hoje foi só compra, né? Hoje foi só compra. E os players não vão fechar, eles aproveitam para fecharem parte da operação às 5 da tarde, né, galera? Então fecha às 5 da tarde e aí, né? E aí você deixa o restante para swing trade, né? Então, galera, hoje mercado hoje foi um Lorde, né? Aqui principalmente pro mini índice. Então eu acho que foi isso, pessoal. Galera, deixe um like, tá? Compartilhe com um amigo de vocês. E se vocês tiverem dúvida, perguntem aqui no comentário. É isso, galera. Valeu, até mais.